Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Alex Baja, eu sou professor na Universidade Federal de Lavras, em Minas Gerais, e coordenador do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas. Nos últimos 2 anos, eu tive a oportunidade de ser o responsável técnico pelo projeto desenvolvido em conjunto com o Ministério Público de Minas Gerais, denominado de Bioinframinas. E nessa palestra eu vou apresentar um pouco dos resultados obtidos para as áreas críticas de atropelamento de fauna silvestre no estado de Minas. Esse, com certeza, foi o subprojeto mais robusto, que exigiu o envolvimento do maior número de pessoas e que gerou, só em termos de procedimentos metodológicos, cerca de 150 páginas de relatório, onde nós detalhamos todos os passos e todas as análises realizadas. É um projeto extremamente robusto, mas que gerou uma informação completamente nova no território nacional, que nos permite extrapolar áreas críticas de atropelamento, mesmo para pontos de estradas que nós ainda não tenhamos monitoramento de fauna. E isso é um ganho em termos de políticas públicas, isso é um ganho em termos de licenciamento ambiental, na elaboração de termos de referência e assim por diante. Obviamente que os resultados apresentados durante essa palestra serão um grande resumo do que foi gerado e que você, assim que os relatórios estiverem aprovados pelo Ministério Público, poderão requisitá-los tanto ao Centro quanto ao próprio Ministério Público, assim como o acesso a 100% dos bancos de dados gerados a partir das nossas análises. Como se sabe, o estado de Minas Gerais é o estado com maior malha viária dentro do território brasileiro e, consequentemente, é um dos maiores em números de atropelamento de fauna. Para o Brasil, o Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas estima que 475 milhões de animais são atropelados todos os anos. Esse número parece extremamente fantasioso, mas a grande questão dele é que mais de 90% dos animais são pequenos vertebrados. São os nossos pequenos sapos, as nossas pequenas cobras, roedores, aves e assim por diante. Animais que nós sequer conseguimos perceber que estamos atropelando quando nós trafegamos a 60, 80, 100, 120 km por hora nas nossas estradas. Dessa forma, conhecer as áreas onde você tem esses atropelamentos é o primeiro passo para que você possa fazer tomada de decisão. E é isso que a gente conseguiu através dos dados das análises críticas para o estado de Minas. Bom, os nossos objetivos dentro desse grande projeto foi, primeira coisa, nós estabelecemos 15 espécies prioritárias para serem avaliadas dentro do território mineiro. E analisamos não a sua distribuição potencial de ocorrência, porque isso vários pesquisadores e várias instituições já realizaram. O que nós fizemos foi analisar a área potencial de atropelamento, correlacionando a presença dos animais com variáveis ambientais do entorno dos seus pontos de ocorrência. Entretanto, é óbvio que diferentes feições de rodovias ou de estradas, se ela é pavimentada ou não é, se ela tem curva ou não tem, se ela está de subida ou descida, várias nuances, o número de veículos que passam por ela todos os dias, essas variáveis parecem ser muito importantes dentro da identificação das áreas críticas, porque 2 ambientes podem parecer biologicamente muito impactante para uma determinada espécie, mas um lugar você ter uma estrada com 2.000, 3.000, 5.000 veículos por dia e no outro você tem 200 carros passando diariamente. Obviamente que as características ambientais indicam que são áreas críticas, mas o nível de impacto é completamente diferente. Por isso,
no nosso segundo objetivo, nós analisamos, agregamos as variáveis de rodovia dentro dos nossos modelos. O terceiro é justamente a união dos dois primeiros. Nós identificamos quais são as áreas biologicamente importantes, as áreas quais que as rodovias parecem ser importantes, e o terceiro uniu essas duas informações. Esse terceiro é o que nos permitiu avaliar em todo o território de Minas Gerais quais são os segmentos de estradas mais importantes. Entretanto, nós queríamos ir além, porque quando você tem a informação do atropelamento propriamente dito, você consegue, através de algumas análises bastante simples, identificar aquilo que nós chamamos de hotspots de atropelamento, as áreas de agregação. E nós queríamos entender se os nossos modelos se qualificavam para identificar as áreas de agregação. E sim, uma determinada faixa dos nossos modelos indicam áreas de agregação de atropelamento. E com isso, nós podemos não só informar para o poder público, para as concessões, para a sociedade em geral, aonde que existe maior probabilidade de atropelamento, mas nós também podemos prever aonde que essa probabilidade é de agregação, aonde que vai ter o maior número de animais sendo atropelados. E isso foi extrapolado para mais de 31 mil quilômetros de estradas em todo o território de Minas Gerais. Bom, eu falei que o projeto levou em conta 15 espécies. Na verdade, ele levou em conta mais do que isso. Por quê? Como você pode perceber, o que nós chamamos de espécie 9 ou espécie 10 é um conjunto de espécies com características biológicas bastante parecidas e que foram agregadas em o que nós podemos tentar chamar de grupo funcional, porque nós tínhamos poucas informações para cada uma das espécies individuais, mas quando nós reunimos a informação, nós tínhamos um volume de informação maior que nos permitiu estabelecer modelos. Por isso que se optou, e na verdade o número de espécies envolvidas dentro desse processo foi um pouco maior do que 15. Um outro divisor extremamente importante nas análises, como nós trabalhamos com modelos de adequabilidade ambiental, ou como a maior parte das pessoas gosta de falar, modelos de distribuição potencial de atropelamento, nós entendemos que nós tínhamos diferentes biomas dentro do estado e que não faria sentido utilizar as mesmas variáveis para se fazer essas análises. Então, nós segmentamos o estado em 2 biomas. Nós optamos por deixar a pequena parte da Caatinga de fora, porque a área que nós teríamos seria muito pequena, que é uma pequena porção do norte do estado, e segmentamos ele em Cerrado e Mata Atlântica, que são as duas áreas que você está vendo maior aqui nesse mapa. E com isso, para cada uma das análises realizadas, na verdade foram 2, uma para o Cerrado e uma para a Mata Atlântica. Apenas nessa parte dos modelos de distribuição, estas foram as variáveis consideradas. Depois, nós consideramos também outras variáveis, pensando em feições de rodovias. Em termos biológicos e ecológicos, essas foram as variáveis para cada bioma e as suas relações, levando-se sempre em consideração os melhores processos analíticos. Por que nós temos diferentes variáveis para diferentes biomas? E por que nós não temos mais variáveis? Porque nós fizemos análises verificando quais se sobrepunham e que não fazia sentido incluir no modelo, já que elas responderiam da mesma forma. Elas foram eliminadas desse processo. Todos os procedimentos metodológicos de aprimoramento dos modelos foram levados em conta na construção do resultado final. Apenas a título de exemplo, aqui vocês têm
o exemplo para a espécie 7, aonde nós modelamos, veja, nós tínhamos dados de ocorrência das espécies para diferentes áreas da Mata Atlântica, por exemplo, mesmo fora do estado de Minas. E esses dados foram utilizados para a Mata Atlântica de Minas, nos dando um maior subsídio. Com isso, nós não precisamos apenas analisar os dados existentes no estado de Minas Gerais. Nós pegamos o conjunto completo. Da mesma forma, para o Cerrado, nós utilizamos dados externos que foram utilizados para identificar as áreas críticas internas. E o resultado, nesse caso, dos modelos de distribuição para a espécie 7 foi esse. Como eu falei, não bastava fazer a mera análise biológica. Nós tínhamos que fazer a intersecção com as variáveis de feições de rodovia. Qual era o fluxo de veículos, qual é o nível de qualidade da rodovia, então se ela é uma rodovia bem conservada ou mal conservada, quais são os níveis de atuação que se tem. Tudo isso foi levado em conta num determinado modelo para se identificar o modelo final. A título de exemplo, o que se fez? Se pegou as distribuições dessas 15 espécies, nós podemos hoje apresentar resultados espécie a espécie. Contudo, não faz muito sentido, porque é impossível de você fazer tomada de decisão espécie a espécie. Você não consegue informar para o poder público: eu quero proteger apenas esse trecho porque eu quero proteger capivara, ou tamanduá-bandeira, ou onça-parda. Não funciona assim. Nós temos que entender quais são as áreas críticas para o maior número de espécies. E talvez um dos próximos passos dentro desse trabalho que foi realizado agora é se ampliar isso não para 15 espécies, mas para 100 espécies. E aí sim você vai poder ter subgrupos, animais de grande porte, carnívoros e assim por diante. É possível de se trabalhar dessa forma e se verificar no futuro se existem áreas críticas de impacto para grupos específicos. Justamente, por exemplo, segurança viária. Nós aqui estamos falando muito de proteção da biodiversidade, mas se você voltar na lista de espécies, vai perceber que a maior parte dos animais que estão inclusos ali são de médio e grande porte, e que atropelar um animal desse também gera danos para a sociedade, seja com danos materiais, financeiros e inclusive perdas de vidas. Então, nós podemos remodelar esse processo fazendo com que a gente identifique apenas animais de grande porte e informando pontos para a segurança viária dos usuários. Esse mapa, ele mostra essa análise de potencial de atropelamento para uma das nossas espécies para o estado de Minas Gerais. Você pode observar que na região noroeste do estado existe uma grande área escura, onde os modelos não foram bons para se estabelecer as áreas críticas. Em compensação, todo o resto do território de Minas Gerais foi possível se identificar áreas com diferentes potenciais de atropelamento. Esse resultado foi agregado em camadas para se estabelecer para essas 15 espécies quais seriam as áreas críticas de potencial de atropelamento para o estado de Minas Gerais. Esse outro mapa, ele envolve uma das variáveis de feições das rodovias que foram utilizadas, velocidade de fluxo livre nas rodovias que a gente envolveu dentro do projeto. Nós não tínhamos informações para 100% da malha. Foi analisado mais de 31 mil quilômetros dentro do estado, o que já gera um processo de qualificação para tomada de decisão muito grande, considerando que as principais rodovias do estado se encontram dentro desse conjunto. Mais um exemplo, volume médio diário de veículos para as nossas rodovias. Essa informação também foi agregada dentro dos modelos.
Você pode ver na legenda como é que isso variou para cada uma dessas rodovias consideradas e a espessura da rodovia, para que se tenha uma ideia dessa magnitude. E como é que nós efetivamente avaliamos se os nossos modelos eram bons? Porque quem está acostumado com o processo analítico entende que você ter 30 mil quilômetros de rodovia, alguns trechos serem muito pobremente monitorados, gera um volume de ausência de informação muito grande. E com isso, você pode estar induzindo o seu modelo ao erro. Para evitar esse processo, nós selecionamos 3 segmentos de rodovias que estão sob concessão no estado de Minas. O pequeno trecho da Conser, dentro do estado de Minas, o trecho maior da 381 da Artéries e um trecho da Consebra também, e aí no Triângulo Mineiro. Esses 3 segmentos de rodovias nos deram informações de presença-ausência de atropelamento. Por quê? Porque eles têm, pelo menos, e veja que como essa informação foi importante, nós usamos nos nossos modelos animais de médio e grande porte. A maior parte das informações que concessões disponibilizam são também de animais de médio e grande porte. Essas informações foram perfeitas para que nós pudéssemos validar o modelo que a gente tinha feito, identificando as suas nuances e identificando quais eram as variáveis que melhor descreviam as áreas de atropelamento. Nós atuamos, eu não vou entrar no processo analítico que foi empregado profundamente, mas nós tínhamos então variáveis de rodovia, variáveis de atropelamento. Isso foram reunidas as variáveis que nós conseguimos estabelecer como prioritárias e criamos modelos. Esses modelos foram testados de 2 formas, utilizando modelos binomiais e os modelos de Poisson. Os modelos binomiais nos davam uma probabilidade de atropelamento. O de Poisson nos daria uma frequência do atropelamento, a frequência esperada. E veja só como é que nós verificamos qual deles melhor se adequou às nossas análises. Nessa tabela é possível se verificar que nós conseguimos estabelecer modelos binomiais com um bom nível de confiabilidade, com 66,3%, tanto faz os modelos que nós utilizamos, o aperfeiçoado ou não, enquanto que nós não conseguimos estabelecer o número. Isso vai ter que ser melhor trabalhado no futuro, talvez com mais espécies e trabalhando espécies individualmente. São coisas para serem pensadas nos próximos passos desse projeto. Entretanto, o grande mérito desse projeto é o estabelecimento de que nós somos capazes de prever áreas de maior intensidade de atropelamento com 66,3% de performance. Como eu comentei, nós não estávamos felizes apenas com o estabelecimento dos 66,3%. Nós queríamos era saber como é que nós poderíamos prever dentro do nosso modelo aonde estariam os nossos pontos de agregação, aonde que nós indicaríamos que um determinado trecho de rodovia impacta mais e agrega os atropelamentos. E tivemos uma surpresa, porque inicialmente imaginávamos que as áreas com maior probabilidade de atropelamento seriam as áreas que gerariam o hotspot. E não. Identificamos que os hotspots de atropelamento são encontrados aproximadamente a 75% do nosso modelo. Então, onde o nosso modelo indica uma probabilidade de atropelamento de 75% a 80%, é onde
as áreas de hotspot se sobrepõem. Isso é um resultado fantástico. É óbvio que, a partir dessa tabela, se observa que esse nível de precisão ele somente foi encontrado para algumas espécies, quando nós agregamos todas as espécies analisadas, e para a capivara. Mas os próximos passos permitirão que a gente faça cada vez análises mais refinadas, buscando espécie a espécie ou grupo faunístico por grupo faunístico essa definição. Como grande resultado desse projeto é esse mapa. Ele sumariza todos 2 anos de trabalho de modelagem e definição de que variáveis são importantes para que nós possamos estabelecer em vermelho aonde nós temos maior potencial de agregação. Então nós chamamos os pontos em vermelhos, são áreas com grande potencial de hotspot, seria o nosso busca para tomada de decisão, implantação de medidas de mitigação, redutores de velocidade, ações de mitigação de uma forma geral. Em amarelo é onde nós temos uma intensidade de atropelamento muito grande, aonde nós propiciamos o atropelamento mesmo que sem a agregação, mas aqueles trechos de rodovia são altamente impactantes para a nossa biodiversidade. Verde e o restante da malha viária são áreas menos preocupantes. São áreas que, dentro de um processo de tomada de decisão ou, por exemplo, da criação de termos de referência para estudos, devem ser menos priorizadas do que essas que são indicadas em amarelo e, sobretudo, em vermelho. A título de exemplo, e eu vou voltar a falar nisso em vários segmentos que foram analisados, por exemplo, para as unidades de conservação, aqui você consegue ver a faixa. Nós criamos o que nós chamamos de nível 3, que é a nossa zona de agregação. De 4 a 7 são diferentes níveis de probabilidade de atropelamento. Por exemplo, o nível 7 indica para nós mais de 99% de probabilidade daquela área ser altamente impactante para a espécie, ou para o conjunto de espécies que foram analisadas, tá certo? Esse é um dos nossos resultados para atuação em meso e micro escala. Você vai poder conhecer quilômetro a quilômetro, dentro dessa malha de 31 mil quilômetros, quais são os pontos críticos que estão em vermelho, que são hotspots. Essa imagem ela mostra um pequeno trecho da Serra do Papagaio, de um parque estadual, onde você tem vários segmentos que quem conhece a região, mesmo a estrada, sendo uma estrada de baixo fluxo, mas ela foi identificada com vários pontos de agregação e alto impacto, que devem ser consideradas dentro de um planejamento de tomada de decisão. Aqui mais um exemplo, na APA do Karst da Lagoa Santa, a identificação de um ponto de alto impacto, segmentando dois fragmentos florestais. O mais interessante, veja da seguinte forma: se você trabalhar ou perguntar para grande parte das pessoas que atuam com ecologia de estradas, e elas pegarem um determinado segmento de estradas e olhar quilômetro a quilômetro, ir para campo, fazer o levantamento, ela é capaz de prever um pouco aonde que serão as áreas críticas para diferentes espécies. O grande diferencial dessa proposta que a gente está mostrando hoje é de que nós fomos capazes de, matematicamente, identificar áreas muito boas. Claro que os modelos terão erros, que alguns segmentos vai se dizer, esse segmento certamente foi selecionado equivocadamente, mas a questão é todos os outros que nós acertamos com um nível de precisão muito bom,
e que economiza esforço de termos de referência, de licenciamento ambiental, de tomada de decisão, porque agora você tem um panorama estadual de aonde priorizar as suas ações. Da mesma forma aqui, veja, uma pequena APA municipal, Belo Oriente, foi identificado esse ponto como uma área crítica de atropelamento. Já nessa tabela, eu mostro as áreas críticas, tanto de hotspot quanto de áreas de grande potencial de atropelamento, dentro das 5 concessões que foram analisadas para o estado de Minas Gerais. Veja o quanto que isso qualifica e torna ágil a tomada de decisão, seja pelo próprio Ministério Público, seja pelas próprias concessões, delas poderem olhar para essas informações e dizer, então eu vou priorizar esse ponto que está sendo indicado pelo modelo como sendo muito importante. Isso é fundamental, ele agiliza e depois você só vai refinando essas análises. Nesse mapa você pode ter uma rápida ideia dos diferentes segmentos de como é que cada concessão se comporta. Um caso que ficou muito emblemático foi a Arteris, a 381, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Se você reparar, ela praticamente, a nossa análise mostrou que ela tem relativamente poucos pontos de hotspot, mas mais de 93% da rodovia como um todo se mostra altamente impactante para a biodiversidade. Então, assim, ela é um local onde vai ter que se esmiuçar melhor esses resultados, porque é óbvio que ninguém consegue, dentro de um cenário, vamos imaginar, de 500 quilômetros, implementar medidas de mitigação em 480 quilômetros de estrada. Vamos priorizar o que foi identificado como hotspot e vamos começar a refinar as análises para que a gente possa identificar aonde fazer tomada de decisão. Agora, em termos de conhecimento, é uma das estradas que mais deve estar afetando a nossa biodiversidade no estado de Minas Gerais. Esse aqui é um dos pontos que foram identificados dentro da própria Arteris. Esse outro já na Consebra, dentro da BR-262, a Consebra tem 2 trechos de rodovia, a 153 e a BR-262, esse ponto identificado dentro da 262. Ok, e com base em todo esse trabalho, quais nós poderíamos direcionar algumas conclusões e ações que precisam ser implementadas nos próximos anos para que se valorize todo esse processo de modelagem que foi realizado? Bom, o primeiro foi um aprendizado de que não basta nós modelarmos questões biológicas, nós temos que modelar integrado questões das feições de rodovias e também de ferrovias, se for o caso, dentro dos modelos preditivos. Porque, como eu falei no exemplo, no início dessa palestra, se nós trabalharmos apenas com áreas de potencial biológico, nós vamos identificar 2 pontos, só que um tem um grande fluxo de veículos e o outro não tem quase nada. Pode ser inclusive uma estrada de terra, onde passam 10 ou 20 carros por dia, mas o ambiente de entorno é semelhante e os dois geram a informação de alto impacto. Talvez o maior sucesso desse subprojeto foi estabelecer de que nós temos um nível de confiabilidade de 66% de identificar áreas com maior potencial de impacto. Claro, os preciosistas dirão, tá, e os outros 33%? Nós vamos ter que aperfeiçoar para que daqui a pouco esses modelos identifiquem 70%, 80%, 90%. Mas essa é a primeira vez que se consegue modelar com um nível de confiabilidade tão grande uma malha viária desse tamanho e com um nível de correlação com as áreas de agregação tão forte. Então,
em termos de tomada de decisão em escala de políticas públicas, em nível estadual e até mesmo daqui a pouco em nível nacional, os nossos resultados mostram que é plenamente possível. Ninguém está dizendo que os monitoramentos de campo serão abolidos, de forma nenhuma. O que está se propondo é que, a partir dos resultados dos modelos, possa ser direcionado esforços maiores para as áreas pré-indicadas, economizando milhões e favorecendo a proteção, já que, na verdade, nós somos incapazes de obter proteção para uma malha viária de 30 mil quilômetros. Quantos anos seriam necessários de projetos de monitoramento e quantos milhões para se identificar o que nós conseguimos fazer agora com 66% de precisão? Um passo óbvio é a ampliação do número de espécies e a segregação de grupos com alta correlação, aonde, ao contrário de nós termos misturados, por exemplo, carnívoros com cateto, com cervos, com capivara, a gente possa começar a buscar modelos em nível específico para fazer tomada de decisão. Depois de ter construído individualmente, nós podemos sobrepor essas áreas e verificar quais são aquelas que efetivamente concentram 15 espécies. Seria um processo contrário ao que nós desenvolvemos. Nós pegamos as 15 espécies, sobrepusemos todas elas e construímos um modelo. Nós podemos fazer, a partir do momento em que se tenha bastante registros, nós podemos construir um modelo para a espécie, identificar exatamente quais são as variáveis bioecológicas de rodovia para a espécie e depois que tiver o mapa pronto, sobrepor todos eles. Com isso, aqueles pontos onde você tiver as suas espécies prioritárias concentradas se tornarão os pontos mais importantes. Talvez um dos aprendizados mais interessantes desse projeto foi de que as áreas de agregação não foram encontradas aonde nós tínhamos os maiores valores de probabilidade de ocorrência de atropelamento, e sim na faixa dos 75% a 80%. No nosso caso, de uma forma conservadora, nós definimos a faixa de 70% a 80%. Como sendo a área de agregação. Então veja, o fato da probabilidade de atropelamento ser maior não indica necessariamente uma relação forte com a área de agregação de atropelamento. Existe uma diferença entre matar muito e concentrar a área de atropelamento. Outro fato extremamente significativo e que deve ser levado em conta pelo Ministério Público, pelos órgãos governamentais, é de que atuar para se cobrar uma melhor redução ou uma maior redução nos atropelamentos de fauna, de concessões e dentro das áreas de unidade de conservação não é o suficiente. Nossos dados modelados para 31 mil quilômetros, mostram que, para algumas regiões do estado, mais de 90% das áreas críticas estão sob responsabilidade do governo estadual ou federal, mas que não estão sob responsabilidade de concessões ou dentro de unidades de conservação. E isso gera um problema muito grande, porque fazer essa cobrança desses órgãos é sempre mais complicado do que atuar junto de concessões ou em pequenos trechos dentro de unidades de conservação. Eu preciso reforçar esse ponto, de que os modelos não visam substituir os monitoramentos de campo, muito pelo contrário. O que eles visam é aprimorar os monitoramentos de campo, é direcionar os trabalhos, é saber aonde que você deve ter mais ou menos tempo, maior frequência de amostragem, direcionar estudos. Num futuro muito próximo,
nós vamos poder entender as áreas críticas para cada uma das espécies que foram analisadas e para novas que vão ser analisadas no futuro. E com isso, um determinado setor do Estado pode priorizar um determinado grupo de espécies, enquanto que outro setor prioriza outro, e assim por diante. Então, percebam que o monitoramento continua sendo uma ferramenta de comprovação dos problemas, de verificação se aquela precisão dos 66% do modelo foi adequada em campo ou se a gente precisa refinar isso de alguma forma. Isso é extremamente importante de se entender. Bom, o projeto tem dezenas de outras nuances, tem todo um procedimento metodológico muito pesado, analítico, foi utilizado aprendizagem de máquina, inteligência artificial e outras coisas para que a gente pudesse verificar os ajustes dos modelos. Toda essa metodologia empregada está disponível nos materiais e métodos dos relatórios, vocês poderão ter acesso a todas essas informações. Independente disso, nós temos grande interesse de auxiliar na tomada de decisão, no aprimoramento de segmentos menores. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre ecologia de estradas, sobre o trabalho que a gente desenvolve, eu deixo aqui um conjunto de links de acesso, o meu blog pessoal, onde tudo que a gente publica, tudo que a gente faz, eu insiro lá dentro. O site do Centro Brasileiro de Ecologia de Estradas, o nosso site da nossa startup, que é uma empresa focada em análise e tomada de dados, está sendo incubada dentro da própria Universidade Federal de Lavras, e o meu e-mail, que para qualquer informação complementar eu estou sempre disponível. Um grande abraço e obrigado.